Olá, pessoal. Eu sou a Tássila da Gênesis e sejam bem-vindos a mais um Rotas Seguras Cast. Hoje nós viemos falar um pouco mais sobre todos os produtos da Gênesis Tecnologia. E eu trouxe aqui os cofundadores, Falcão e o Galego, para poder falar um pouco mais sobre os nossos produtos e explicar para vocês como é que funciona. Legal. É o nosso terceiro, né? Terceiro episódio. Sim. Terceiro episódio. E hoje nós vamos falar desses produtos que estão aqui na TV, as soluções, né, da Gênesis. E muito legal estar aqui mais uma vez. Legal. Muito legal. A Vamos gente lá. vai crescendo. O intuito desse podcast é a gente explicar um pouco mais sobre todos os produtos da empresa, porque hoje a gente começou a falar sobre o foco principal, que era o GPS, mas a gente tem outros produtos também. E aí o intuito é a gente apresentar para vocês conhecerem um pouco mais de todas as soluções que a Gênesis tem disponível. E vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Rotas Seguras, né? Que foi o carro-chefe de toda a apresentação do intuito do podcast. Sim. Não foi o carro-chefe, né? É o carro-chefe, na verdade. O Rotas Seguras, todas as funcionalidades, né, que nós desenvolvemos está sobre essa plataforma, né? Nós vamos falar um pouco dela hoje, que é um navegador instalado no celular de um usuário, né? E uma torre de controle que fica lá no computador do administrador de uma frota, por exemplo, né? Então, esses dois ambientes, eles estão integrados, né? E sempre com foco no Rotas Seguras, que nasceu com a questão de alertas de área de risco, favela, comunidade, né? Desvio, e foi evoluindo para a segurança viária, por exemplo. Hoje o Rotas Seguras tem ferramentas de alerta para o condutor e para o ADM, por exemplo, de pista sinuosa, né? Curvas acentuadas, locais nas rodovias onde é proibido ultrapassagem, né? E estamos evoluindo cada vez mais com a questão de sinalização para a segurança viária, né? Controle de velocidade é algo... Chegou aqui na nossa mesa essa semana uma empresa que aconteceu 2 tombamentos numa semana só. Na mesma semana, essa empresa teve esse problema. Por quê? Porque o software deles não tem essa parte da segurança viária, né? De mostrar ao condutor, olha, você está se aproximando de uma rotatória, diminui a velocidade, né? Então, esse é o diferencial do Rotas Seguras, certo? Seria uma análise onde teria, de fato, ali o caminhoneiro, sei lá, teria uma informação de onde poderia passar ou não, certo? Não bem isso, né? Não somente isso. A questão de onde pode passar ou não está muito atrelado aos alertas de segurança de risco, né? De roubo de carga. Nós temos a API, que se um caminhão entrar em uma rodovia com índice de roubo de carga, já libera o alerta, né? Dizendo que aquele local ali acontecem roubos de carga, tá? Então, só que o Rotas Seguras foi além. Nós fomos para a segurança viária com alertas que a operação necessita, né? Um exemplo, velocidade. Ok. É necessário você controlar a velocidade do seu ativo. Um aclive, por exemplo, é necessário você saber, né, como condutor e como administrador, que o seu veículo, que está muito carregado, está muito pesado, ele está se aproximando de uma via que tem um aclive, então ele precisa, por exemplo, reduzir a marcha, ganhar velocidade, né? Ou declive, ter cuidado na descida. E esses alertas são liberados antes do condutor chegar nesse local, né? Existe uma distância pré-definida e antes do condutor chegar, por exemplo, num declive, ele já recebe um alerta dizendo que, um exemplo, tá? Dependendo da velocidade dele, que a 300 metros tem um declive que ele precisa reduzir a velocidade dele, né? É a mesma coisa para subidas,
Mesma coisa para áreas de ultrapassagem, áreas que é necessário ele parar o veículo, né? Uhum. Curvas perigosas, acentuadas, pistas sinuosas, onde acontece muito tombamento também por isso, né? A pista é sinuosa Sim. e o cara vem lá metendo o pé. E ele não sabe, né? E Não tem quando essa ele informação. entra, que ele sabe que é uma pista sinuosa. No caso do Rotas Seguras, nós liberamos esse alerta antes. Ok. Então, o que ele vai fazer? Uhum. Para a carga não tombar, não ficar, né? Quando ele diminui a velocidade, ele entra naquela área sinuosa com uma velocidade compatível com aquela via. Entendi. Então, isso é a parte do Rotas Seguras, que é muito mais amplo, né? Do que somente isso, mas que trabalha a questão da segurança viária, né? Ok. Para que diminua a questão de acidente. O acidente ele vai zerar? Eu creio que não, mas ele pode diminuir muito, porque são muitos fatores, né? Clima, Sim. parte mecânica, fator humano, falta de planejamento, mas o Rotas Seguras tem a ferramenta, a solução... Para minimizar, né? Que pode ajudar a mitigar esse tipo de acidente que acontece a toda hora. Chegou 2 aqui que eu falei, e o pior, né? Que os 2 aconteceram com a mesma empresa. Caramba. E isso acontece a todo momento. O caminhoneiro, ele vem e o que nós fazemos? Esses alertas, eles são liberados para o motorista, mas o ADM, ele também recebe esse alerta e esse relatório. Então, a prevenção, e ele tem também como futuramente, né, entender o que foi que aconteceu, né? Se o motorista recebeu um alerta, o porquê que ele não diminuiu a velocidade, né? E o pior que acontece é, o cara recebeu o alerta da sinalização que ele deveria... Ele recebeu o alerta da velocidade, porque ficou vermelha a velocidade dele, e ele não diminuiu. Por que ele não diminuiu? Então, o ADM tem todo esse relatório salvo, né, pela plataforma Rotas Seguras, e ele consegue futuramente, numa pronta resposta, numa investigação, ele já ter em mãos e já saber toda a informação, né? Qual foi o motivo? Sim. Excesso de velocidade, porque fez uma curva com uma velocidade não compatível. Então, você consegue já ter isso na tua mão, na plataforma Rotas Seguras. E nós vamos falando mais, Galegão vai falar também, que está aqui. Seguindo, atrelado ao Rotas Seguras, a gente tem ali o Raster App, né? E aí, fala um pouquinho, Galego, pra gente como é que funciona o Raster App. Eu acho que são 2 produtos que são interligados, né? Só complementando a questão do Rotas Seguras, grandes diretores de empresas que fazem logística, que acompanham esses problemas, eles afirmam que um dos maiores gargalos, os maiores problemas que existem hoje na logística é o excesso de velocidade. É verdade. Eu lembro que eu participei de uma conversa onde, com quem eu estava falando, ele garantiu que primeira questão de acidente, ele falou desse jeito. É o excesso de velocidade, a segunda era excesso de velocidade, a terceira causa era excesso de velocidade. Depois que ele enumerou os demais. Entendi. Então, é algo assim que, como o Falcão falou agora, semana passada uma empresa, em conversa conosco, nos revelou que teve 2 tombamentos de quer dizer, excesso de velocidade. Isso aí é algo notório. Bom, é bom estar aqui apresentando o nosso portfólio aí, né? Sim. Tudo começa com Rotas Seguras, tudo começa com Rotas Seguras. Tudo vem da nossa pegada, né? Mobilidade segura, você vai para onde você vai, por onde você vai, tem um produto. Que demais GPS podem até ter algo compatível, mas o nosso desviando. Isso é importante explicar. Você tem um produto, no caso do Rotas Seguras, que desvia você do problema. Ele não é só te alerta, ele não só te mostra, ele não só te indica a área, ele vai te desviar dessas áreas. Dado a isso, do Rotas Seguras, ele acaba, que é um aplicativo de GPS, ele acaba tendo o desmembramento dele. Então, se você não quer ter um GPS, não precisa ter um GPS, nós desenvolvemos um rastreador. Esse rastreador nós o chamamos de Raster App.
ele pega as ferramentas, algumas das ferramentas que o Rota Segura tem, você baixa esse aplicativo no celular e a partir desse momento você tem uma comunicação, sempre o app e um painel, um motorista e um administrador. Sim. Tendo a experiência, o app se preocupando em dar a experiência para o administrador que está ali num painel de controle, está lá na comunidade do seu notebook, bem fácil, bem integrado, ao qual, depois, quando o app é aberto lá na ponta, ou seja, lá dentro do caminhão, dentro de um carro, você começa a receber a informação. O app começa a indicar para você o excesso de velocidade, a localização que você está. Caso, dentro das ferramentas que nós temos do Rota Seguras e trouxemos para o Raster App, você adentre na área de risco, você como gestor, tá? Você recebe a informação que o seu ativo, o seu caminhão, aquele funcionário que você tem, aquele colaborador que você tem, ele está dentro de uma área de risco, contemplada pela camada de mais de 2.500 áreas espalhadas no Brasil, tá? A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, que é o nosso maior laboratório. Sim, verdade. Tudo surge aqui. Né? Só que aí a gente expande e vai para as principais cidades e capitais brasileiras. Então, nós temos um banco de dados bastante rico, com colaboradores que nos informam, verificação, autoridades que nos passam esses dados, são checados, não é? Nós criamos isso, né? Nós temos pessoas que estão usando isso também, nos indicando, são todas verificadas, validadas e sobem para o ar. Então, o Raster App, assim que você abre ele já te informa, caso você esteja uma proximidade de uma área de risco, ele já te dá em metros ou em distância, em quilômetros, a localidade mais próxima, na mobilidade que você está fazendo, ele já vai te mostrando, você está a X metros, ou a 1 quilômetro, se for o caso, de uma área de risco e te diz qual. Né? Caso você entre nessa área, ele te informa a você que está usando, e a pessoa que está lá na central de controle. Então, é uma ferramenta também que ela colabora, é bem mais simples, porque ela não é um GPS, né? Não vai constar as ferramentas que tem no GPS, porém, ela traz essa questão do rastreamento. Então, você tem a grande parte daquilo que o Rota Seguras tem, nós trouxemos a essência para o Raster App. Então, uma solução mais simples, né? Que ela não demanda você tendo com GPS, quando você abre um GPS, você está olhando para ele ali, vira à direita, vai à esquerda. Sim, não tem tantas informações. O Raster não, o Raster você abre ele e minimiza e segue fazendo. O seu celular está liberado para você utilizar no WhatsApp. Lógico que não faça isso dirigindo. Por favor. Mas nesse momento que ele está minimizado, ele está mandando informação para o seu gestor, né? A empresa está recebendo essas informações, olha, está vendo você no mapa, está vendo por onde você está passando, está vendo as proximidades, tem uma experiência real que o Rota Segura cede para o Raster. Ele é uma ferramenta assim que complementa muito bem. Nós temos usuários que têm os dois, então, o GPS e tem o Raster. Né? O GPS quando está dirigindo, e o Raster para estar sabendo no momento por onde a pessoa está, quando o GPS não está aberto. É isso. São ferramentas que uma complementa a outra. Uma complementa a outra. Então, pessoal, vamos seguindo aqui para mais uma apresentação de um dos nossos produtos e vamos aproveitar esse episódio para fazer um lançamento de uma nova plataforma, que mais tarde vocês vão saber mais um pouquinho. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o GPS Gênesis. Marcelo, é com Legal. você. O GPS Gênesis é o seguinte, ele é um rotas seguras, para você entender, né? Inclusive, a empresa, tudo nasceu, foi com o Gênesis, só que ele é focado no B2C, usuário final. Como os licenciamentos de mapa, de SDKs hoje são muito caros e a gente não teria como, por exemplo, colocar um SDK do Google, da RI, nós desenvolvemos uma aplicação Explorer ainda, né? E colocamos gratuitamente para os usuários utilizarem. Então, o que ela faz? Ela mostra ao usuário ali, ó, você está próximo de uma área de risco, qual é essa área de risco, qual a distância da próxima área de risco, né? E liberando os alertas.
O que ele não faz? É a parte de navegação, mas a parte de mapa, localização e alerta ele faz e nós colocamos gratuitamente para as pessoas poderem utilizar. Inclusive, é um alerta muito bem alerta, né? É. Porque ele fica pé. Se tu estiver dormindo, tu acorda, filho. O bagulho... Mas essa é a intenção, né? De chamar realmente a atenção do usuário. Você imagina. É verdade. Você tá lá dirigindo, você não fica o tempo inteiro olhando para a tela do celular. Não fica, né? Então você tá olhando para o trânsito ali, ligado, retrovisor e tudo mais, né? Aquele trânsito das grandes cidades. E o alerta para realmente chamar a tua atenção para a tela, né? Então, por isso que nós colocamos ali não só a proximidade, mas também um alerta sonoro bem potente. É muito alto, de verdade. Eu já utilizei, sei como é que funciona. E o mais legal do aplicativo, porque é diferente dos aplicativos de GPS normalmente, né? Ele não vai só te sinalizar que você está numa área de risco, ele vai te dar uma rota para você desviar, né? O que é bem interessante, porque eu já passei, acho que todo mundo aqui no Rio de Janeiro já passou por situações de entrar em área de risco, ou do GPS que você estiver utilizando te enviar. Na última vez que eu saí, eu fui de carro, tava indo para casa de uma amiga, e aí ele me sinalizando para ir para uma rota, eu falei, não vou porque eu conheço, eu sei como é que é. E o GPS, o Genesis, né, ele não sinalizava. Aliás, ele sinalizou que era uma rota perigosa. Já te dá um alerta e aí te dá um desvio. Isso que é o mais interessante, Quer né? ver uma coisa doida? Muito doido isso aqui que eu vou contar. A galera vai lembrar disso. Doidão. Nós estávamos mapeando, fazendo mapas, né? Chegamos numa localidade, vimos a boca, né? Onde os caras estavam, certo? Sim. E aí falamos, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mapear para aquele outro lado lá. Só que as ruas, elas são o quê? Ligadas uma à outra. Vamos mapeando. Passamos na frente das pessoas que a gente já tinha avistado ao longe. Acabam passando do lado deles. E aí o que aconteceu? Caiu na mão do tráfico. Por quê? Porque a gente não tinha uma ferramenta que alertasse isso, né? Que te desse o visual e o sonoro. O resultado, vamos mapear para lá, vamos fugir dos caras, né? Acabaram entrando. Daqui a pouco, quando fizemos uma curva, estávamos pela frente. Agora viemos por trás, os caras, ops, parou, perdeu. Eita. E aí? Só que a hora que você abre o GPS, seja o Genesis, seja o Rotas Seguras, abriu ele, olhou para a tela do celular, você está visualizando as áreas. Sim. Então isso não vai ocorrer, porque se você estiver olhando e verificando por onde aquela rua, eu vou fazer um retorno, vou virar aqui, mas o que tem lá mais à frente? É aí que, para não ocorrer isso que você está falando que entrou e que nos aconteceu. Essa experiência toda que a gente traz por Rotas Seguras, primeiramente para o GPS Genesis, foi porque nós passávamos por isso. Nós cansamos, infelizmente, de estar entrando em áreas perigosas. E então a gente trouxe essa experiência de não visualizar e não entrar. E agora o Rotas Seguras desvia você delas, né? Verdade. Bem bacana. E para vocês que estão ouvindo nosso podcast, não esqueçam de baixar o aplicativo. E esse Genesis, o GPS Genesis é para você também. Você pode baixar o aplicativo, vai utilizar, vai ser desviado das rotas perigosas, vocês vão ser sinalizados e vamos minimizar aí os riscos que a gente tem vivido, não só no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades também. Show de bola. Seguindo para nossa lista, né? Nosso portfólio de produtos, vamos falar sobre o Recon ou o Ecolog Roots? Vamos falar sobre Ecolog? Tá. Né? Por quê? Porque é uma rota ecológica que está atrelada ao painel Rotas Seguras. Então, o gestor, por exemplo, ele cria uma rota, né? E essa rota que ele cria no painel, que ele envia para o navegador, é uma rota ecológica, que ele vai economizar combustível, né? Porque nós levamos parâmetros em consideração dessa rota para economia de combustível e, consequentemente, ele vai emitir menos gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, por isso ali que você vê ali o CO2, né? Sim. Porque é uma rota que visa a economia de combustível para emitir menos CO2. E não existe uma plataforma Ecolog. A Ecolog está dentro
do Rotas Seguras. Então, eu vou criar uma rota aqui para o meu caminhão. Eu coloco os endereços ali, as especificações e compartilho essa rota ecológica com o navegador Rotas Seguras na frente. E aí eu passo a não somente roteirizar, mas também a economizar e emitir menos CO2 na atmosfera. Então, basicamente, o Ecolog ele faz isso, entendeu? Muito legal. Como vocês puderam perceber, pessoal, a empresa Gênesis Tecnologia, ela é muito focada em mobilidade e segurança, mapeamento de riscos e mapas em geral, né? E aí a gente vai falar sobre um produto que particularmente eu acho muito legal, que é o Gênesis Recon. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona. Galegão, quer falar do Recon? Não, quer que eu fale? Continuidade. Tá. O que é o Gênesis Recon? O Gênesis é o nome da nossa empresa, é Recon de reconhecimento mesmo, né? O que ele faz? É um sistema que reconhece armas de fogo. Você pega o endereço IP da tua câmera, né? Funciona em câmeras IPs. E no painel ADM, você consegue colocar ali 4 endereços. Você consegue abrir 4 câmeras simultaneamente com o reconhecimento de armas de fogo, né? Ele já foi testado com armas longas, né? 12, fuzil e armas curtas, né? Revólver, pistola, tudo armas de verdade, tá? E o que ele faz? Vamos supor, a tua câmera IP está atrelada ao Gênesis Recon. Alguém te abordou com uma arma, ele vai reconhecer aquela arma e vai disparar um alerta para o gestor, um alerta sonoro de arma detectada, né? O alerta visual que salva a foto do agressor armado no momento daquela agressão no servidor e libera a localização daquela ocorrência para que você possa dar uma pronta resposta, acionar as autoridades, né? Então, em Gênesis Recon, você vê ali que na logomarca tem uma câmera e uma arma, né? É uma câmera que tem a inteligência de reconhecer armas de fogo. Então, basicamente, o que ele faz é isso. E no navegador, no painel ADM, você abre 4 câmeras simultaneamente. Muito legal, eu gosto muito. Eu também. Eu acho que é um dos melhores produtos que a gente tem. E o que fez vocês desenvolverem o Gênesis Recon? O que passou pela cabeça de vocês para criar? Pode? Então, continue. Nós estávamos em um evento em São Paulo, onde um técnico falou de algo que eles haviam tentado implementar no México. Isso. Né? Só que o projeto não foi para frente e eu falei para ele, cara, você me dá acesso a esse sistema, né? A gente consegue acesso a esse sistema e tudo mais. E acabou que morreu ali o papo, não tivemos acesso a nada, né? Eles alegaram que foi descontinuado. Foi descontinuado. Foi essa a alegação, dessa forma, né? Então, e o que nós fizemos? Cara, vamos desenvolver então. Com uma ideia na cabeça, né? Mas não uma câmera na mão, mas uma ideia. Uma ideia na cabeça. Então, se o conceito é esse, vamos pensar em algo. E aí a gente começou, como tudo que a gente faz, do zero. Né? E fomos testar, fomos em stand de tiro, fizemos, assim, muita teste, tentativa e erro, bastante. E foi desenvolvendo esse produto. E aí você vê, né? Eles descontinuaram algo, né? Que nós queríamos ter implementado junto com Rotas Seguras, né? Que tem uma sinergia aí, que nós estamos até discutindo com órgãos do governo essa sinergia, né? Do Rotas Seguras junto com o Recon para segurança pública, isso já está sendo testado, né? Já está em teste e logo aí terá grandes anúncios aí da nossa empresa, do Rotas Seguras e o Recon, exatamente por causa da questão de segurança, né? E aí foi isso, foi assim, a gente estava numa mesa jantando com o técnico, ele falou, eu falei, libera pra gente então, né? Aí eles descontinuaram. E aí virou um produto da Gênesis. E aí nasceu o Gênesis Recon por causa desse jantar que nós estávamos, entendeu? Foi assim. Que legal, muito bacana. A gente trabalha também com API, certo? Sim. Coloca na tela pra gente. É o console. É o console, na verdade, né? Isso. Lá em cima tem um console. Então vamos ali.
O console Gênesis, a empresa recebe as credenciais, acessa esse console, e aí ele tem acesso a todas as APIs para ele poder integrar no sistema dele. Então tem lá API de área de risco, API de presídio. Aí você vai falar, Falcão, o que tem a ver presídio nesse contexto, né? Pô, nada a ver, eu vou explicar então. Quando você pega uma API de área de risco, cria um sistema que também integra a localização dos presídios. Presídios, cadeias, tudo que for unidade prisional. E você coloca o teu código sobre isso, você consegue evitar fraudes. A ligação que você recebe, você já vai receber sabendo assim, ó, tá saindo de dentro de uma área de risco, tá saindo de dentro de um presídio, entendeu? Essa ligação. A probabilidade de golpe é muito grande. Isso. Porque ela cruza a informação e você, como gestor, você pode fazer um raio de atuação disso. Você define o raio que você quer. Então, se alguma ligação estiver saindo dessas regiões, seja de áreas de risco, seja de presídios ou unidades prisionais, melhor dizendo, né? Porque não é só presídio, tem cadeia, tem diversas unidades prisionais, você identifica que aquela ligação está saindo daquela região. Então, a probabilidade de golpe, de fraude é alta. Então, quer ver ferramenta... uma coisa? A área de risco, que você consegue saber se um ativo está dentro ou fora pelo Latilong. Área de risco, que você consegue saber se o endereço está dentro ou fora pelo CEP. Sim. Né? Área de risco, que você consegue saber se o endereço digitado está dentro ou fora. Então, tem toda uma... Tem a área de risco atrelada a CEP, a Latilong, a endereços, a presídios, tem... A gente que usa, tem uns aplicativos, né? Que você usa, e quando você recebe uma ligação, tem uma comunidade que baixa esse aplicativo, caso eu faça parte dela. Isso aí. E caso eu receba uma ligação que eu considere que essa ligação veio de um presídio, qualquer coisa, eu vou lá e informo, né? Aí quando você, que tem o mesmo aplicativo, a mesma base de dados que eu ajudei a alimentar, recebe essa ligação no seu celular, eu como usuário comum, coloquei ali sendo presídio, correto? Só que nessa forma que nós fizemos de cadastrar, fazer um levantamento nacional do Oiapoque ao Chuí, lá de Roraima ao Rio Grande do Sul, levantando todas as unidades prisionais no Brasil, automaticamente você não vai precisar que um usuário simples identifique o que é e notifique alguém. A partir do momento que você tem essa API integrada no seu sistema, você já vai ter informação que vem do nosso banco de dados de áreas de risco, como eu falei inicialmente, que são mais de 2.500 áreas espalhadas no Brasil. Mais esse banco de dados de unidades prisionais, você já tem essa resposta. Isso. Aí tem... Imediatamente. As APIs de área de risco, aí tem a API de locais de roubo de carga, só que aí é só para o Rio de Janeiro, não é nível nacional. Não é nacional, né? Nós vamos expandir, obviamente, mas ela já funciona para o Rio de Janeiro. Então, entrou numa via ali que tem índice de roubo de carga, você já recebe esses dados lá. Tem a API Tá Por Perto, que daqui a pouco nós vamos falar, né? Que basta você informar um endereço. Não fala desse agora, não. Então, não vou falar. Deixa para depois. Desse agora. E outras APIs que você pode entrar lá no console, conhecer, testar e contratar os serviços. Beleza. Basicamente é isso. Muito bacana. Vamos falar então do novo produto que a Gênesis Tecnologia criou, desenvolveu, que é o Tá Por Perto. Você consegue dar um zoom pra gente? Abre o site, clica aqui em Saiba Mais, ó. Clica em Saiba Mais. Isso, vai ficar perfeito. Legal. O Tá Por Perto é uma plataforma muito bacana, gente, que eu queria que vocês explicassem o porquê que vocês desenvolveram e explica pra gente como é que funciona. Tá. Primeiro, vamos lá. Eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa que quer que a gente desenvolva uma plataforma para ele. Sim. Né? Falei para ele, cara, seria legal também, no momento de dar resposta ao teu cliente, você dá a resposta de áreas de risco também, qual é a distância e tal. Ele falou, pô, pro meu negócio eu não sei e tal. Qual era o negócio dele? É um negócio imobiliário.
uma plataforma que ele quer desenvolver para vender imóveis. Sim. Certo? Falei, pô, legal. Aí eu falei para ele, cara, por que você não dá a resposta lá aos seus clientes dizendo, esse imóvel aqui tá uma distância X de uma área de risco. Aí ele falou, pô, porque isso pode me atrapalhar e tudo mais. Eu falei, não, cara, isso tem total sinergia. Eu falo para ele, ó, quando eu comprei, por exemplo, a minha casa, né, eu não tive informação nenhuma de segurança, do que tinha em volta, né, de serviços que tinha em volta, de transporte público que tinha em volta. Eu acho que seria legal e tal. Mas aí esse papo morreu. E aí eu estava conversando com um investidor nosso, que também investe no setor imobiliário. E aí, conversando com ele, eu falei, ó, tô pensando em fazer isso. O que o senhor acha? Aí ele falou, eu acho muito bom e tem total sinergia com alguns negócios que eu tenho, né? Eu falei, se tem sinergia com os seus negócios, também tem com outros. Sim. E aí, o que nós desenvolvemos? É algo muito simples. A empresa recebe as credenciais, né? Ela entra no site, ela faz ali o cadastro dela e ela passa a ter acesso à plataforma. Se fez o cadastro com o CNPJ, ela já recebe 2 créditos. Ok. Para quê? Então ele funciona tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, Física certo? ou jurídica. Ok. Qualquer pessoa pode fazer o cadastro. E aí fez o cadastro, vai ter acesso à plataforma. Tendo acesso à plataforma, vai abrir um mapa que é muito intuitivo. Você joga o endereço que você quer. Exemplo, vou comprar um imóvel no centro do Rio de Janeiro. Aí eu jogo lá o endereço, Rio de Janeiro. Ele já vai aparecer no mapa com um raio de 200 metros, que eu posso ampliar esse raio até 5 quilômetros, certo? Sim. E eu marco os tipos de informações que eu quero ter no meu relatório. Tem presídio perto? Tem área de risco perto? Quais os tipos de comércio que tem por perto, né? Qual o transporte que tem por perto? Tem trem, tem metrô, tem ônibus e tudo mais, né? Escola. Isso, escola. E aí eu marco todas as informações que eu quero, todos os filtros, e clico no botão e faço uma pergunta. Tá por perto? Quando eu faço isso, eu recebo um relatório de tudo que está por perto, qual é a distância, né? Desde a padaria do seu Joaquim até uma grande empresa que está próximo. Qual a distância da área de risco mais próxima de mim? Qual o presídio que tem mais próximo? Porque isso pode valorizar ou depreciar o meu imóvel. Sim, exatamente. Né? Eu vou fazer um investimento de 1 milhão, vamos lá. Eu vou comprar um imóvel que a 500 metros de mim tem uma área que toda hora tem um tiroteio. Eu quero complementar aí, né? A visão que você está falando, assim, você como uma empresa querendo investir. Também. Mas vamos pensar agora como um usuário. Como usuário, exatamente. Eu vou alugar um imóvel no Airbnb. Isso, eu ia falar sobre isso. Tá? Eu nunca fui naquele lugar, evidente, por isso que eu estou alugando para visitar, para conhecer a área. Eu posso, da minha casa, eu entro na plataforma, faço o meu cadastro, entro no produto e pego o endereço, porque eu tenho que ter um endereço para chegar nesse local, né? Como é que eu vou lá? Colocando endereço, eu sou uma pessoa que eu preciso ter alguns serviços, como farmácia, hospital, correto? Se acontecer. Então, dentro do menu que você tem dentro da plataforma, você escolhe ali padaria, supermercados, escolas. farmácias. Então, ele vai te dar todo o portfólio, os produtos, os serviços que você vai ter naquele raio que você define, como o Falcão falou. De 200 metros a 5 quilômetros. Então, não é necessidade só de eu comprar um produto. Eu também quero comprar, eu sou investidor agora, né? Fazer esse exercício assim, né? Eu quero comprar um terreno para fazer um condomínio, não sei. Eu nunca estive naquele local. Antes mesmo de eu mandar uma equipe ali, fazer um pré-levantamento, eu posso inicialmente já começar assim. Sim. Eu entro na plataforma, faço um levantamento. Nós, como mapeadores, nós rodamos muito esse Rio de Janeiro de meu Deus aqui, né? Então, a gente identificamos condomínios que houveram investimento em condomínios que está lá todo murado, está feita a portaria, mas está abandonado. Com certeza, esse investimento que foi feito não foi preocupado em fazer um levantamento para as pessoas que vão morar, comprar ou vão final de semana ali, se ele oferece algum tipo de serviço, né? Então, com essa ferramenta que tem diversos tipos de utilidade, seja eu
como um corretor, agora vamos falar com o Sim. corretor de imóveis. Eu sou um corretor de imóveis. Eu vou vender um imóvel para você. Então, nada mais justo do que eu chegar para você e falar, olha, eu vou te mostrar 3, 4 imóveis, mas tá aqui, ó. Olha o que esse imóvel oferece. Isso fica como argumento de venda, Sim. né, ô Galego? É. Você vai vender vou vender para você, ó. Tem um imóvel tal aqui, ó. Esse daqui é o que você vai ter em volta do seu imóvel. Você tem mercado, você tem padaria, você tem escola, você tem isso, você tem aquilo. Então, chega com um argumento de venda, porque você não vai só falar. Que eu estou dizendo, vai mostrar um documento confirmando. mapeado. E tudo. te mostrando o nome do empreendimento, Sim. a distância que está dele, que você pode checar, você pode validar. Quer ver uma isso. coisa? Eu te passei aí um login, uma senha. Passa pro Marcelo lá, pro Marcelo poder colocar aqui no... Pra gente fazer uma Vamos simulação. mostrar, né? Que a gente eu só ia falar fala, vamos mostrar. Pede o Marcelo para acessar lá. Marcelão, ela vai te passar aí a senha e o e-mail. Aí coloca aí. E vamos acessar aqui, porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa É mostrar de fato, né? é mostrar. Vamos ver se eu passei direitinho para ele lá. Mas eu creio que é esse mesmo. Isso. Aí coloca a senha aí também. Pode digitar aqui em cima e bota aí Rio de Janeiro. Escreve aí. Rio de Janeiro. Aí clica na lupa. Clica na lupa do lado. Do lado. Isso. Aí abriu aí. Clica no primeiro. Pode ser aqui? Isso. Aí. Beleza? Aí o que ele abriu aqui? Ele abriu a localização do endereço que ele colocou e ele já te dá um raio. Olha que louco isso aqui. Isso aqui é Rio de Janeiro, do outro lado é Niterói. Sim. Marcelão, puxa aqui até 5 km para alcançar Niterói. Isso. Mostra na tela aí que pegou lá uma parte lá da Cantareira, uma parte do centro ali de Niterói. Aí aqui eu tenho, ó, marcado área de risco, presídio e os tipos de estabelecimento. Vamos colocar tudo aí, Marcelão. Selecionar todos, está por perto. Aí perguntei, clica aí. Você vai gastar um crédito lá, hein? Confirma. Tá usando meu crédito aí, hein, Marcelo? Ele tá verificando as áreas. Beleza. Ele trouxe um relatório. Qual é a área de risco mais próxima aí? É o Morro do Livramento. Qual é o presídio mais próximo que está a 1,6 km? É o Instituto Penal Cândido Mendes, que está no centro do Rio de Janeiro. A 1,6 km. É 1.600 metros. Clica no botão. Isso, esse aí. Vê no mapa. Ele traz tudo que tem. Todos os filtros que Todos os filtros que tem naquela localidade. Marcelão, desmarca todos. Agora marca aí posto de gasolina. Só aparece o posto de gasolina. Eu sei tudo que tem em volta. Marca aí agora a farmácia. E desmarca Tira um posto. gasolina. Desmarca o posto. Beleza. Todas as farmácias. Clica em cima da área de risco ali. É a área de risco ao Morro do Livramento. Está a 1.771 metros do local aonde você pretende fazer um investimento. Sim. Vale o investimento? Está longe, né, de uma área de risco? Qual é o presídio mais próximo? Porque eu não gostaria de morar, né? Perto de um presídio, acho que ninguém, né? Investimentos, né? Você vai construir lá um grande condomínio, por exemplo. Então você quer uma área... Vai depreciar o valor, vai... Onde tem a farmácia, alimentação e tudo mais. Fecha lá em cima lá, Marcelão, botão fechar. Gerar relatório PDF. Tudo de informação de área de risco, presídio e... Todos os filtros ali de documentação. Todos os filtros. Ele abre um PDF. Vem tudo no PDF. Vira um documento. Vira um documento com a distância. Por exemplo, aqui tem uma padaria. Qual o endereço? Qual é a distância? Vem toda a informação. Vou brincar, né? Pra você pessoa. vai comprar um automóvel, tem quem tá te vendendo, né? Ou você que vai comprar, você tem um laudo cautelar. Né? É verdade. O cara faz um levantamento, tudo que tem no carro, a origem do carro, quantos compra. Então a gente fez, digamos assim, brincando, né? Esse é um fez laudo. Um laudo cautelar de serviços. Né? Então, e aí... Muito legal. Tudo que você tem referente àquele endereço que você digitou. Você imagina, a gente está aqui no Rio de Janeiro falando de Rio de Janeiro, mas imagina, nós estamos num país continental. Eu não conheço, nunca estive no Rio Grande do Sul, mas eu posso fazer a pesquisa daqui naquele endereço que eu tenho que ir lá. Então eu posso levantar tudo isso aqui
Não é só e ter no Brasil. toda essa explicação para mim, né? Para depois, evidentemente, quando eu estiver no local, eu já sei o que tem em matéria de investimento, em matéria de segurança para mim. De segurança. Tanto para minha família. Pro PJ, né, que são as imobiliárias, investidores que estão comprando ou vendendo imóvel, como eu, como uma usuária comum, porque eu já viajei, já aluguei uma casa no Airbnb e não sabia o que tinha em volta, e aí, tipo, eu precisei de uma farmácia, aí vai lá no iFood pra ver se entrega, pra ver o que tem em volta. Agora, Seria muito mais fácil. Por que vocês criaram isso antes? Agora vamos pegar algo aqui. Quanto que custa um trabalho de uma empresa para fazer um levantamento, prestar uma consultoria e fazer todo esse levantamento, tá? De o que tem por perto, se o investimento vale, quanto que qual é o nível de segurança daquele local e tudo mais. Quanto que custa um serviço desse? Um tempo, vai demandar tempo. Quanto que um construtor, uma grande construtora, vai pagar para fazer o levantamento daquele local? Eu não tenho ideia, mas eu acredito que seja muita grana. É uma grana, certo? Existem empresas especializadas que fazem esse levantamento. Sim. Agora, quanto custa o tá por perto? O tá por perto. Quer saber? Vai lá e entra lá, né? taporperto.com.br. E aí o cadastro é totalmente grátis. É grátis. É grátis, pessoal. Vocês podem entrar, podem fazer o cadastro de vocês. E aí, se vocês quiserem consultar de algum endereço, vai te cobrar um valorzinho que vocês vão entrar lá e vocês vão ver. Ou a gente fala. É uma taxa... É um valor cobrado por crédito. Você compra créditos na plataforma. Cada crédito que você utilizar, ele custa R$ 9,99. Não compra em 2 dígitos. Você compra no cartão de crédito. E esse relatório aqui, ele fica salvo, é teu. Ele não vai expirar, você não vai perder, ele fica salvo na tua base de dados, né? Quer ver, Marcelão? Tem como abrir a plataforma? Fecha o relatório, abre aí, tá? Fecha lá em cima, no X, isso. Vem aqui. No dinheiro. Aqui, ó. Embaixo do dinheiro, embaixo. Aí. Todos os relatórios ficam aqui, ó. Aí ele tá salvo. Clica lá, vê relatório. Pode ser. Pronto. Esse relatório é seu, você pagou. E ele é seu, ele fica na tua base. Você não, eu preciso desse relatório, desse endereço novamente. É só você imprimir. É um único valor, um único crédito, sim, um único investimento, né? Beleza. E aí ele fica salvo lá na tua base. Aqui, atrelado aí, tem a API do Rotas Seguras, tem de presídio, e a API tá por perto, que as empresas também podem consumir e ter todo esse ambiente no teu negócio lá de venda de imóveis, por exemplo, né? É isso aí. Eu não quero consumir diretamente da plataforma Tá Por Perto. Eu quero ter todo esse negócio no meu ambiente. É só utilizar as APIs que nós utilizamos para desenvolver a plataforma. Então, assim, para investimento hoje, né? Estou falando pessoa física. Uhum. Eu vou utilizar o Tá Por Perto se eu for comprar um imóvel, um terreno, né? Visitar, passear. E você sabe, né? Eu vou sair para um evento agora com alguns casais e eu já fiz todo o levantamento de tudo que tem nessa cidade por intermédio do Tá Por Perto. Tá por perto. E eu já sei todo o roteirinho que nós vamos seguir, porque eu segui a plataforma e sei que funciona, né? E por isso eu também uso. Muito legal. Tá por perto. Tá por perto. É taporperto.com.br. Aí você vai dizer, mas tem plataforma que faz isso gratuitamente. Vou dar um exemplo aqui, né? Google, se eu quiser saber onde tem restaurante, eu sei. Você imprime teu relatório, você traz não é muito completo, todas né? as modalidades. Eu consigo ter tudo isso em um ambiente só. Em segundos, né? Não consegue. Tem lá, é gratuito, mas eu vou pesquisar a farmácia separadamente. Nós criamos ali um Places que traz tudo em um ambiente só para você. Tem outras plataformas de pesquisa? Tem. Endereço você pesquisa em muitos lugares. Uhum. Agora, com uma aplicação voltada para segurança do teu investimento,
a Tá Por Perto é pioneira nessa Mais completa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso lançamento. Aproveitamos esse episódio do podcast para lançarmos esse produto que é o Tá Por Perto. Entra lá no site taporperto.com.br, faça o seu cadastro e utilize a plataforma. Você não vai pagar nada pelo cadastro, você só vai pagar por créditos que você for utilizar. Uma vez feito um relatório, ele vai ser seu, vai ficar lá no seu histórico. E aí, se você precisar consultar um outro endereço, aí sim, você vai ter que pagar um novo. Mas é isso. É um produto bem bacana, você vai conseguir ter um relatório bem completo e bem seguro para você onde quer que você esteja. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E é isso. É isso. Legal. Muito legal. A gente está vendo que a Gênesis tem crescido, né? Cada vez mais, tem desenvolvendo muito mais produtos. Sobre isso que eu também quero falar. Posso? Antes Pode. de terminar, que eu tô vendo, você tá caminhando pro final. Então fala. Vou acabar não conseguindo falar. Agora, a partir desse mês que vem, a Gênesis vai lançar o portal Gênesis RS, onde ali as empresas terão acesso a todo o nosso portfólio de produtos, né? Uhum. Saberão também, né? A gente não divulga ou quase não divulga quem são os nossos parceiros, quem são as empresas que consomem, quem já está utilizando a nossa plataforma, né? Obviamente que aquelas empresas que autorizam, né? Essa divulgação já vão estar ali no nosso portal. E nesse próximo mês agora nós já vamos lançar. Então as pessoas vão saber ali as empresas que desenvolvem em parceria conosco, as empresas que contratam os serviços Rotas Seguras, né? Desde seguradoras, corretoras, né? Clubes de benefício, transportadoras, órgãos do governo, né? Que depende de alguns trâmites aí, mas que também farão parte do nosso portal, né? E eu queria falar sobre isso, porque a gente guarda às vezes, né? Quem está utilizando, como que está. O porquê? Porque é uma área de segurança e quando se trata de área de segurança, a empresa utilizadora ela precisa autorizar. Desde o uso de uma logomarca até o uso de um software, né? Até o desenvolvimento de algo em parceria, isso precisa ser autorizado e tem todo o trâmite legal. E aí nós já estamos subindo para o portal os parceiros e logo aí o mercado saberá, né? Quem está utilizando, quem confia no nosso trabalho e confiam tanto que são parceiros nossos de solução, né? Para desenvolver novos produtos e tudo mais. Então eu queria falar sobre isso antes de terminar, tá bom? Mais algum ponto, Galego? Não, ele já falou bastante. É bom falar, né? Então é isso. Só agradecendo mais esse tempo, poder apresentar, mostrar o que a gente tem feito. E é isso, gente. O produto surge assim. Surge algo que uma sementinha que foi plantada e está derivando todos esses outros produtos que estão sendo agregados melhorando a nossa experiência, né? Podendo também pegar aquilo que a gente aprendeu e tentando, né, colaborar, entregar isso para as pessoas, né? Uma colaboração simples, mas o que a gente vivenciou de fato, né? O perigo que é andar nas ruas e trazendo esses produtos que se originaram dessas experiências, tentando colaborar com a mobilidade segura, que isso é importante, nós não perdemos a nossa essência, sempre falando em segurança. O que se movimenta, a gente busca fazer se movimentar com segurança. É isso. Obrigado. Nada, obrigada a vocês pela presença, tá? Mais pra frente a gente vai gravar mais episódios aqui, mostrando os nossos parceiros, nossos clientes, a gente vai chegar nesse ponto. Tem que convidá-los para vir aqui, falar, né? Eu e o Galego, a gente fala demais, cara. Então tem que convidar agora os parceiros para falar, né, da experiência deles. Clientes e tudo mais, como estão aplicando. Por exemplo, o Tá Por Perto aplica em um relatório que tem uma seguradora cliente nossa que também aplica a questão de áreas de risco, proximidade, da mesma forma que o Tá Por Perto, né? Quando uma pessoa vai lá consumir o serviço deles, eles querem saber esse endereço aonde está. Legal. E vamos trazê-los também para falar aqui. Vamos trazer. A gente vai ter mais episódios.
Então é isso. Fechou. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima. Mais um. Mais pra frente vamos ter mais episódios do Rota Seguras Cast. Fica com... Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.